Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas aos amados irmãos que estão nos visitando nessa noite e a você que está nos acompanhando aí através do nosso canal no YouTube, que você possa estar compartilhando essa mensagem com os seus amigos. Eu tenho certeza que Deus vai falar a sua vida, como falou também comigo, enquanto preparávamos essa reflexão da palavra de Deus. Que a mensagem de Natal, ela não é apenas uma mensagem de consumo, com lojas lotadas, shoppings com suas decorações chamativas, pinheiros com seus enfeites e luzes piscantes, um Papai Noel rechonchudo, colocando as crianças no colo e ouvindo-as pedir os seus presentes e saindo com alguns bombons na mão. Nem tampouco o Natal é simplesmente uma ceia de Natal regada com peru ou pernil. Não esqueçamos também dos panetones que são tão comuns nesse período. Mas Natal não é só isso. Não é apenas um momento de congraçamento, um momento de celebração, de festejo. Será que Jesus ainda tem espaço em toda essa agitação do Natal? Será que as pessoas se lembram do aniversariante do mês? Porque a gente está tão envolvido no ativismo, em buscar alcançar metas, e para quem trabalha no comércio sabe muito bem como é isso. A gente vive sendo cobrado pela gestão de resultados. Na escola não é diferente, né? Nesse período que nós estamos encerrando mais um período letivo, e aí vem as provas finais, você tem que dar conta de boas notas para passar de ano, ou até mesmo aqueles que ainda estão batalhando na expectativa do resultado das provas do Enem, da universidade, enfim. É um período que alguns ficam como que intranquilos, ansiosos, preocupados, e nessa preocupação, nessa agitação, nós lembramos de tudo. Lembramos de comprar o presente do amigo secreto, ou o chocolate do amigo doce, ou pegamos uma roupa qualquer usado para o amigo da onça, enfim. Cada um de nós procura participar das diversas confraternizações, confraternização no trabalho, confraternização da família, confraternização da vizinhança, confraternização da igreja. Meu Deus, quanta celebração, quanta festa. Mas será que a gente tira um tempinho diante de tudo isso para lembrar da pessoa de Jesus Cristo? Será que nós encontramos tempo para refletir sobre aquilo que Jesus fez por nossas vidas? Queridos, a humanidade de Jesus, o seu nascimento, tem implicações importantes para a nossa vida cotidiana. Mas hoje, queridos, eu quero ministrar sobre o que Jesus nos ensina, sobre o que deveríamos pedir no Natal. O que você gostaria de pedir no Natal? Ah, pastor, quando criança, o meu sonho era ganhar uma bicicleta. Esse era o meu sonho. Eu quero dizer para vocês, meu sonho de criança sempre foi ganhar uma bicicleta. Eu nunca ganhei uma bicicleta. Eu acho que é por isso que quando as minhas filhas completaram 1 ano de nascida, eu comprei uma bicicleta bem grande para elas, né? Elas nunca usaram, na verdade, nunca gostaram de bicicleta, nenhuma das duas, né? Mas aquele era o meu sonho. O que é que você gostaria de pedir a Deus? O que é que você gostaria de receber neste Natal? Mas seja o que for, há um desejo, há um pedido que deveria estar no topo da lista de todos os cristãos. É claro que essa lista, ela poderia trazer vários pedidos, coisas boas que nos ajudam, mas nós gostaríamos de apontar uma que, a nosso ver, está muito relacionada à nossa vida com Deus. É um presente especial que todos nós gostaríamos, ou pelo menos deveríamos gostar de receber. E eu quero compartilhar com você exatamente que presente é esse. Que presente é esse e como você consegue adquirir esse presente, né? Porque não é só saber qual é o presente. A gente precisa saber como alcançá-lo. Não adianta apenas reconhecer a sua importância, a sua necessidade. É necessário que a gente possa obter esse presente. Assim eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 11, versículos 11 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 11 a 13. É uma passagem bem conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. O que você gostaria de ganhar neste Natal? Eu acho que se nós perguntássemos isso a qualquer criança, certamente a relação seria bem diversificada, né? Nós teríamos aí vários e vários pedidos. Todos nós precisamos de várias coisas para sobreviver na vida. E o que muitas vezes nos vendo necessitados é de força, força para trabalhar, coragem para estudar, força para vencer as lutas, as dificuldades, os problemas. Nós precisamos de energia, de poder, de força, porque a vida não é fácil. Às vezes nós nos cansamos, e com o passar dos anos, aí a coisa realmente tende a se tornar cada vez mais difícil, porque a gente já não tem aquela energia de outrora. É claro que quando nós falamos de força, de energia, de poder, isso não está vinculado apenas à questão física, mas também à questão espiritual. Tem algumas pessoas que no início da sua caminhada cristã, estão cheias de energia, você convida para fazer um evangelismo, é o primeiro que chega, você deseja que os irmãos venham nos ajudar aqui a limpar a igreja, é o primeiro que toma o seu lugar, e aí vai. Com o passar dos anos, aquela pessoa vai esmorecendo, vai cansando, e aí já vai apresentando justificativa, é porque eu cheguei muito cansado do trabalho, é porque eu tenho muitos afazeres, é porque isso, é porque aquilo, e aí a nossa lista de justificativas acaba nos consumindo. Queridos, mas todos nós precisamos de força para enfrentar as tensões da vida, que são muitas. Tensões no trabalho, tensões na escola, na faculdade, tensões no casamento, em casa, no trato com os filhos ou com os pais. Nós precisamos de força para prosseguir, porque às vezes nós observamos pessoas estagnadas, paralisadas, pessoas que não prosseguiram na caminhada. Nós precisamos de ter poder para vencer o pecado. O inimigo, ele procura de todas as formas nos destruir. Nós precisamos ter poder para vencer o maligno. Nós precisamos ter poder para mudar as nossas atitudes, mudar a nossa forma de pensar e sermos fiéis ao Senhor. Ou seja, nós precisamos ter força, nós precisamos ter poder. E quando lemos na Bíblia, observamos que em todos os livros sagrados, nós vamos encontrar homens e mulheres tementes a Deus, que tiveram um poder sobrenatural. E aí a grande pergunta é, como eu posso experimentar esse poder na minha vida? Será que esse poder foi limitado somente àqueles homens e mulheres que estão relatados na Bíblia Sagrada? Mas se a gente for fazer um pouco de leitura na história do cristianismo, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele agiu na vida de homens e mulheres, para pregar o evangelho, para levar a mensagem entre as nações, para abrir orfanatos, para atender viúvas nas suas necessidades. Ou seja, o mesmo poder que nós vimos nos livros das Sagradas Escrituras, naqueles homens e mulheres, nós vamos ver na história cristã. E talvez você possa dizer, pastor, eu conheço alguém que é cheio do poder de Deus. E o que é que está faltando para que eu também experimente isso na minha vida? Se você está fazendo essa pergunta, se você quer mais do que apenas olhar o testemunho dos outros, se você realmente deseja viver isso na sua vida, eu quero dizer que você não está sozinho. Há muitas pessoas que querem mudar, que querem melhorar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós vemos na igreja pessoas interessadas em progredir na sua vida espiritual. Mesmo que em algum momento do passado, elas até tivessem tido um período de grandes avanços, mas no decorrer dos anos aquilo foi minguando. Mas o Senhor pode renovar, o Senhor pode restaurar. E é isso que Ele deseja fazer na sua vida e na minha vida. Olhe bem, os discípulos viram esse poder na vida de Jesus e fizeram exatamente essa pergunta. Eles pensaram que o segredo do poder de Jesus fosse a oração. É por isso que no capítulo 11, no verso 1, eles pedem a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. É certo que a oração é algo que é muito importante nas nossas vidas. E Jesus
os ensina a orar. Se você observar no capítulo 11, você vai ver Jesus ensinando os seus discípulos acerca da oração. Quando nós chegamos no versículo 13 do capítulo 11, Jesus então vai direto na fonte da resposta e diz: o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem eu pedi, ou seja, o que você realmente precisa é o poder do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo agindo na sua vida, e agindo através de você, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes, diante daquilo que você tem para fazer. Em todo o Novo Testamento, queridos, nós observamos que o grande êxito e o poder de Jesus está na ação do Espírito Santo. Eu acho que vocês se lembram que quando Jesus foi às águas batismais para ser batizado por João, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele. Jesus precisava depender do Espírito Santo, assim também como nós. Jesus queria que os discípulos soubessem que eles, como nós também saibamos, que é o dom do Espírito Santo que faz mover a igreja. É o Espírito Santo habitando no meio da igreja que opera milagres, prodígios e maravilhas. E mais do que o dom do Espírito Santo, o agir de Deus entre nós faz também que haja unidade, que haja compreensão, respeito, tolerância. Infelizmente, amados, a gente vê que as obras da carne, elas não deixaram de influenciar muitos cristãos. As obras da carne continuam minando vidas, mas o fruto do Espírito, é isso que nós devemos buscar, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é: que presente é esse que é tão importante, tão necessário para as nossas vidas? E esse presente é exatamente o dom, o poder do Espírito Santo. Pastor, mas quando da minha conversão eu não fui selado com o Espírito Santo? É verdade, todos nós fomos selados, nós recebemos agora a marca de Cristo nas nossas vidas. Pastor, mas quando nós nos convertemos, o Espírito Santo não passou a habitar em nós? É verdade, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Porém, a palavra de Deus diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Aí vem o grande questionamento: nós estamos cheios do Espírito Santo? Nós estamos transbordando do Espírito Santo? Ou será que nós não buscamos esse enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas? Nós nos acostumamos com a mesmice, nós nos acostumamos com a nossa vidinha, e aí nós não queremos um compromisso a mais. Parece até aquele casal de namorado. Rapaz não quer assumir o compromisso com a jovem, e aí fica naquela enrolação. E ela diz: você me ama? Aí ele vai dizer assim: eu gosto muito de você. Não, mas eu quero saber se você me ama, seu cabra. Eu gosto um bocado. E ele fica relutante em dizer que ama, porque se ele disser que ama, ela vai dizer assim: então vamos nos casar. E ele fica ali com o pé atrás. Tem muito crente que está assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado, mas a pessoa como que colocou no seu vaso uma tampa, ao invés de estar aberto para ser cheio, para transbordar do Espírito Santo, não quer compromisso, não quer responsabilidade. Queridos, precisamos ver o que Deus quer para as nossas vidas. Eu acho interessante, aqui nos versículos 11 e 12, que o Senhor, Ele faz uma analogia com relação àquilo que nós podemos pedir a Deus. Nós poderíamos pedir a Deus algo que fosse necessário para nós, uma roupa, um bem material, algo que nós gostaríamos de ter, talvez uma tecnologia de última geração, mas o que a gente observa é que no diálogo de Jesus, ele fala de alimento, ele fala daquilo que a pessoa pode dar para o outro, para saciar a sua necessidade. Veja aí no versículo, quando ele diz assim: qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, depois se lhe pedir um ovo? Ou seja, nessa analogia, o Senhor está falando de alimento.
E o alimento, ele é necessário no nosso viver, é o alimento que nos mantém de pé. É o alimento que nos sustenta, é do alimento que nós tiramos a nossa energia, a nossa vitalidade, a nossa força. Nós não conseguimos ficar muito tempo sem nos alimentar. Nós até passamos alguns dias em jejum, mas há um limite que o nosso corpo suporta. Do mesmo jeito com relação à nossa vida espiritual. Nós não podemos deixar de receber o poder de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos deixar de ser canal do Espírito Santo para abençoar outras vidas. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos canal de bênção na vida de outros. Quer seja para as pessoas que estão lá fora, para irmos e pregar o Evangelho, quer seja para aqueles que estão na igreja, para abençoarmos os necessitados, para ajudarmos aqueles que estão em dores, aqueles que estão em sofrimento. É isso que é comunhão, é isso que é viver para a bênção da igreja, segundo a vontade do Senhor. Todo mundo sabe disso. Você não é você quando você está com fome. Você precisa do alimento. Você precisa ter o pão de cada dia para ter a sua força física. Todos nós precisamos, pois do mesmo jeito o Filho de Deus precisa do poder do Espírito Santo para obter a força e o poder espiritual. Assim como nós tiramos do alimento os nutrientes que nos vão dar condições para vencermos uma doença, para estarmos mais fortalecidos diante de uma infecção ou qualquer outra coisa, do mesmo jeito o Espírito Santo na nossa vida. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, quando uma situação difícil se abater contra nós, nós vamos conseguir nos desvencilhar delas. Agora, se nós não tivermos o Espírito Santo, estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos fazer igual Davi, olhar para a mulher, desejar no nosso coração e possuí-la. Nós vamos fazer como os filhos de Eli, que tiravam para si aquilo que era ofertado ao Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado, queridos, para não agirmos dessa forma. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender, amados, que nós somos comprados e lavados no sangue do Cordeiro de Deus para vivermos uma vida santa, uma vida reta. E somente com o meu esforço pessoal eu não vou conseguir isso. Eu lembro bem que logo após a minha conversão, eu ainda era solteiro, e eu tinha o hábito de convidar a família. Nós morávamos em casas conjugadas, com um único quintal. E aí eu chamava os tios, primos, meus avós, meus pais, e no sábado eu pregava o Evangelho para eles. E numa dessas reuniões, a minha irmã aceitou a Jesus. Aí, terminada a reunião, eu fui e disse assim: olha, agora é o seguinte, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode assim, você tem que ser desse jeito, você tem que vestir assim. Eu coloquei tantas regras sobre a minha irmã, que ela passou 2 anos sem querer saber do Evangelho. Por quê? Porque não era a ação do Espírito, era a ação do homem. Queridos, nós precisamos entender que não é por força, nem por violência. É pelo agir de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos ter uma palavra temperada para abençoar, para edificar, para restaurar vidas. Porque de nós mesmos, nós vamos acabar matando, nós vamos com chicote. Precisamos buscar a direção de Deus. E somente quando estamos cheios do Espírito Santo, é que somos capacitados para fazer a obra do Senhor. Deus está nos capacitando, Deus está nos instigando a fazer a sua vontade, a fazer a sua obra. Agora, cabe a nós a decisão de fazer isso ou não. Eu sei, queridos, que é muito mais fácil a gente viver uma vida aparentemente tranquila, de despreocupação. Hoje, mais do que nunca, nós somos levados a isso. Nós vivemos em um mundo onde as facilidades são muitas. Você, com um teclado do dedo, você faz tudo na sua casa. É um interruptor que você liga as luzes, é um controle da televisão, é o notebook, tudo você tem acesso. Você tem acesso ao mundo inteiro através do computador, que é o seu celular. Você se comunica com pessoas do outro lado do mundo. Eu lembro quando ainda jovem, bem criança, havia alguns familiares nossos que moravam em Brasília, e aí quando eles ligavam para a gente, era aquela dificuldade, a gente tinha que ir para o local aonde eles ligavam, o telefone só pegava naquele local, e aí de vez em quando caía, era tudo muito caro. Hoje você faz uma ligação
chamada de vídeo, pela internet, custo pequeno, e você fala com uma pessoa do outro lado do mundo, não tem nenhuma dificuldade. Hoje nós vivemos essa realidade nos nossos dias, e nós gostamos dessa realidade, nós nos acostumamos a isso. É por isso que quando a gente acessa a internet e ela demora, a gente começa a reclamar, eu tenho que contratar um outro pacote, porque esse está demorando demais. Mas quem não se lembra, né, daqueles acessos que a gente tinha de internet de escada, junto com o telefone, né, e aí ficava rodando, meia hora depois você conseguia acessar a internet, aí você diz, eita, como foi rápido, né? Hoje, se em questões de segundo você não tiver o acesso ao que você está atrás, você já fica desesperado. A televisão mostra isso claramente, né? Nos filmes lá, passa lá, né? Então assim, nós somos essa geração. E aí, quando nós vamos para o relacionamento com Deus, não é diferente. A gente chega para Deus e diz assim, olha, Deus opera logo, porque eu estou apressado, esse negócio de demorar não tem condições não, né? Eu fico imaginando os irmãos orando pela vida de outros que estavam presos, e lá orando, noites orando em oração. E no tempo de Deus, Deus trazia a libertação. É no tempo de Deus, é como tem lá em Eclesiastes, no capítulo 3, há tempo para todas as coisas. A gente precisa saber o tempo de Deus. E há um tempo de Deus ser derramado sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar buscando continuamente, sermos cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, o ser cheio do Espírito Santo não é algo que acontece imediatamente após a nossa conversão, não. O encher-se com o Espírito Santo é algo que nós devemos buscar, que nós devemos nos esforçar, que nós devemos pedir. Agora, é algo que realmente nós precisamos. Em toda a Bíblia, queridos, quase todas as vezes que o Espírito Santo é mencionado, fala exatamente do poder que ele traz para que o povo de Deus realize alguma coisa. Qual é o objetivo de você ser cheio do Espírito Santo? É para você bater no peito e dizer assim, agora eu sou o tal. Podem vir multidões que eu estou aqui para orar pelos enfermos para eles serem curados. Ô Jesus, manda fogo Jesus. Não. O poder do Espírito Santo não é para que você se apresente, não é para que você se mostre, pelo contrário, é para que você diminua e ele cresça, é para que você reconheça que você é um instrumento nas mãos de Deus, que você é um vaso de honra, mas é vaso de barro, nas mãos do oleiro. Precisamos entender que a glória é dele, é ele que enche o vaso é imperfeito, mas se torna maravilhoso quando está cheio. Queridos, é por isso que lá em Filipenses capítulo 3, verso 10, Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição. O conhecimento de Cristo fazia com que ele tivesse a compreensão do poder da ressurreição. A igreja estava passando por um momento de dificuldades por conta da perseguição, e as pessoas estavam sendo entregues à morte, precisavam ter a perspectiva da eternidade, e não apenas do momento único da sua existência. Não, elas precisavam ver que tinha algo mais. E nessa perspectiva, Paulo vai e fala acerca do poder da ressurreição que o Espírito Santo traz sobre a igreja. O mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós, e um dia nós também ressuscitaremos aqueles que estiverem já descansados no Senhor. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. A grande questão, queridos, é que tipo de poder é esse que nós queremos. Não é o poder para dominarmos as pessoas, para impor a nossa vontade. Hoje, a gente vê muito isso. Pessoas que querem coagir outras a fazer coisas em nome de Deus, mas isso não é uma novidade, isso aconteceu no passado. Em nome de Deus, quantas coisas terríveis aconteceram, quantas pessoas foram mortas. Em nome de Deus, nações foram invadidas, riquezas foram roubadas, tudo em nome de Deus. Hoje não é diferente.
Em nome de Deus, a gente vê as pessoas se degladiando na televisão. Olha, vem para a minha igreja, que na minha igreja você vai ser curado. E o outro vai dizer, olha, venha para a minha igreja, porque além de ser curado, aqui você vai ser abençoado e vai sair com a casa própria. E o outro vai dizer, olha, venha para a minha igreja, porque além de ser curado, sair com a casa própria, Deus vai te dar um emprego no serviço público. Aí cada um vai vendendo o seu peixe. É uma verdadeira guerra. Mas qual é a ação de Deus, qual é a ação do Espírito Santo sobre nós? É preciso entendermos, queridos, que o Espírito Santo não indica apenas a porta, ele me leva pelo caminho, ele não me mostra apenas aonde eu vou chegar, mas como eu vou chegar até lá. O Espírito Santo não apenas me faz começar na direção certa, mas ele me acompanha cada passo da jornada. Ele não apenas me indica para onde eu vou, ele vai comigo. Deus não se limita a dar a você apenas a sua misericórdia, Ele quer dar a você também o seu poder. Ele não se limita apenas a perdoá-lo, Ele quer preencher você com o seu Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, amados, nós precisamos entender que nós temos algo a fazer. E aí nós separamos 4 atitudes que nós precisamos ter para obter o Espírito Santo. Eu sei que é importante ter o poder de Deus na minha vida. Glória a Deus, pastor. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sei que o poder do Espírito Santo é essencial para eu vencer as tentações. Eu sei que o poder do Espírito Santo é essencial para eu combater o bom combate. Eu sei que o poder do Espírito Santo é necessário para eu ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus pregando o Evangelho. Eu sei que o poder do Espírito Santo é necessário para que eu seja um exemplo no meu lar, no meu trabalho, na minha escola. Tudo bem, eu sei disso. Mas como é que eu alcanço o poder do Espírito Santo? Primeira atitude, queridos, que nós precisamos ter para obter o poder do Espírito Santo, é que nós precisamos acreditar. É por isso que Jesus usa esse contraste, quando ele diz, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Que pai em sã consciência vai fazer isso? Ninguém. É assim Jesus disse, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Jesus está dizendo, olha, um pai, de forma nenhuma, quando o filho lhe pedir pão, ele vai lhe lançar serpentes. Não, ou escorpiões, de forma nenhuma. E se vocês, pessoas pecadoras, maus, não fazem isso, quanto mais o Pai Celestial. Peçam o Espírito Santo. Ou seja, acreditem que Deus pode lhes dar o enchimento do Espírito Santo. Você não vai pedir algo, querido, que acha que não vai conseguir. Imagina só, você saiu com a sua esposa para jantar fora. Muniz convidou a irmã Helena para comemorar os 35 anos de casados. É claro que ele vai lá na certeza que o que ele deseja consumir tem naquele lugar. Ele não vai levar a irmã Helena num local aonde ele fez a maior propaganda e não vai encontrar o que ele gostaria de consumir, né? Então, queridos, do mesmo jeito, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem a sua promessa para nos dar, e nós precisamos acreditar que Deus vai nos conceder ser cheios do Espírito Santo. Precisamos pedir, precisamos crer, precisamos acreditar. O problema é que às vezes nós somos cheios de dúvidas, nós chegamos na presença do Senhor já titubeantes, medrosos, assustados, não por conta do temor a Deus, mas por conta da dúvida no nosso coração. Precisamos, amados, agir com fé, precisamos acreditar. Você tem que acreditar pessoalmente nas verdades de Deus, nas promessas do Senhor para a sua igreja. Ah, pastor, mas eu já vi tantos casos de pessoas que pediram e não receberam. Eu lembro bem que eu vivia pedindo o batismo com o Espírito Santo. E eu ia para as reuniões de oração, e às vezes os irmãos vinham orar, e as pessoas que estavam do meu lado, eu via elas falando em línguas estranhas, e nada acontecia comigo, nada. Até que um dia nós fizemos tipo uma viagem missionária, nós fomos para uma cidade no interior do estado, e eu não era nem da igreja que fui participar, fui junto, e quando nós chegamos lá naquela igreja, antes de nós sairmos para o evangelismo, teve um momento de consagração, né? Nós foram chamados, os irmãos queriam ser cheios do Espírito Santo, e eu lembro que eu fui ali juntamente com uma multidão de jovens, eram só jovens, que tinham ido a evangelizar.
E aí começamos a orar, e daqui a pouco um fala línguas estranhas, o outro também, e eu, meu Deus do céu, nada acontece comigo. Mais uma vez vou me sentir frustrado aqui, e aí já estava terminando, a gente já tinha passado quase 1 hora e meia em oração, de joelho, eu estava com o joelho, já disse, meu Deus do céu, vou sair daqui, eu não vou conseguir nem andar, né? E aí clamando, já estava quase sem voz, e aí de repente o Senhor derrama do seu Espírito sobre a minha vida, eu começo a falar em línguas estranhas, e aí, queridos, foi uma experiência tremenda que eu pensei que eu não fosse nem conseguir mais parar de falar. Então assim, quando eu menos esperava, aconteceu, mas eu nunca deixei de buscar. Talvez o que às vezes aconteça conosco, queridos, é que a gente fica entristecido por não ter alcançado naquele momento que nós gostaríamos. Mas é no tempo de Deus, Deus nos visita. Pastor, mas eu já venho pedindo há anos, isso há anos, anos e anos. Talvez você já tenha sido cheio do Espírito Santo e você espere uma demonstração externa, quando a maior demonstração externa que Deus tem realizado na sua vida é a forma com que você abraça o Evangelho, como que você se dispõe a fazer a obra de Deus, como você se doa, se entrega para abençoar o próximo, e você é cheio do Espírito Santo. Não necessariamente porque você fala em línguas estranhas, mas porque você é bênção na vida de outras pessoas. Queridos, uma segunda atitude que nós precisamos ter para obter o poder do Espírito Santo é a oração. Precisamos orar. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos fortalecer. Se há uma coisa que nós precisamos colocar na nossa lista de pedidos de Natal, é sermos cheios do Espírito Santo. E para que isso aconteça, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Deus. Hoje nós não temos mais o hábito de orar. Temos dificuldade de passar um certo tempo em oração. A mente começa a sair do prumo, a gente começa a pensar nas contas a pagar, a gente começa a pensar nos compromissos, a gente começa a pensar no que tem que fazer, a gente não consegue se desvencilhar das coisas e ficar ligado com o Senhor. Precisamos entender, queridos, que nós dependemos de Deus, nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. E quando nós falamos de pedir o poder do Espírito Santo, precisamos nos humilhar na presença de Deus. E é muito difícil isso, sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. A nossa sociedade é uma sociedade que desde cedo nos ensina a sermos orgulhosos, a sermos independentes, autônomos. Mas, queridos, é importante a gente entender que quando o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, com tudo aquilo que ele já havia realizado na obra do Senhor, pregando o Evangelho, abrindo diversas igrejas, já na sua terceira viagem missionária, e aí Paulo se vê com um problema, um espinho na carne, e ele diz que orou ao Senhor, e o Senhor diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Você precisa entender, meu irmão, que tem coisas nas nossas vidas, que talvez venhamos a pedir a Deus, e aquilo não vai ser respondido como nós gostaríamos, mas segundo a boa vontade de Deus nas nossas vidas. Eu creio que Paulo gostaria de ter tido aquele espinho excluído da sua vida. O próprio Timóteo, seu filho na fé, tinha uma doença, e Paulo também não curou, não orou por cura daquele jovem, até recomenda para ele usar um pouco de água com vinho, no consumo. Mas, amados, a gente precisa entender que apesar de talvez não termos as respostas que nós gostaríamos, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus, trazendo a resposta que nós queremos ou não, curando ou não. Quem já não teve um ente querido enfermo e pediu pela sua cura? Alguns tiveram a cura, foram curados, outros não. Mas apesar disso, o mesmo Deus que curou aquela vida, é o mesmo Deus que chamou o outro para a sua presença, porque um dia todos nós iremos. Eu lembro que tinha uma irmã na igreja, que a mãezinha dela já estava com a idade bem avançada, 96 anos, ela vivia numa rede toda encolhida, ela já não se movimentava, e a irmã sempre pedia oração, para que Deus curasse, para que Deus curasse, para que Deus curasse. Eu sei que a gente ama e quer sempre que as pessoas que nós amamos estejam conosco. Mas há um tempo em que essas vidas vão ser colhidas, vão ser chamadas pelo Senhor. Precisamos também entender isso, queridos. Eu tenho certeza que a igreja amava o apóstolo Tiago. E quando
Herodes o mandou decapitar, eu imagino a tristeza no coração dos irmãos. Mas ao mesmo tempo em que Tiago foi decapitado, Pedro foi liberto e trouxe alegria ao coração da igreja. Às vezes acontece isso. Esse ano, como nós nos entristecemos aqui com a partida do pastor Beto, é bem verdade. Nós não gostaríamos que isso tivesse acontecido, mas aprove a Deus chamá-lo. Nós tivemos, há 4 anos atrás, quando nós chegamos aqui, algo parecido, uma irmã da igreja, que tinha tido câncer, tinha feito o tratamento, estava curada, e de repente, o câncer retornou, acho que a irmã Fábia, né? E eu lembro bem que eu estava aqui, participando da cerimônia fúnebre dela. A tristeza no coração do seu esposo, do seu filho. Queridos, há um abatimento, há uma tristeza, mas apesar disso, nós continuamos perseverando em oração. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e crendo que o agir de Deus acontece quando nós o buscamos em oração. Mas não somente isso, nós precisamos ter uma terceira atitude para obter o poder do Espírito. Nós precisamos compartilhar a nossa fé. Amados, aquilo que Deus tem nos proporcionado, não é para que a gente fique só com a gente, é para que a gente compartilhe com outros. Nós encontramos o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus Cristo, mas quantas pessoas aí fora, amigos nossos, colegas de trabalho, de escola, parentes, que não encontraram ainda esse tesouro. Nós precisamos levar esse tesouro maravilhoso ao conhecimento dessas pessoas. Nós precisamos entender, queridos, que do mesmo jeito que o Senhor Jesus, Ele falou com aquela mulher samaritana acerca da água da vida, e ela pôde beber daquela fonte e foi transformada, e a transformação daquela mulher fez com que ela fosse chamar os seus compatriotas, ela foi chamar os outros samaritanos para ouvir o que Jesus tinha a dizer-lhe. Ela não ficou com Jesus só para si não, ela correu para falar de Jesus com outras pessoas. Quem não se lembra daquele demoninhado que foi liberto e vai para a cidade, e no caso os moradores quiseram até matá-lo? Queridos, talvez quando você levar a palavra de Deus, alguns rejeitem, zombem de você, isso possa vir até desestimulá-lo, mas eu quero lhe dizer que bem-aventurados são aqueles que saem a semear, que saem a lançar a boa semente do Evangelho. Será que nós temos evitado de fazer isso? Por conta do medo, da timidez, por conta de não sermos aceitos pelos outros. Ah, pastor, vão me chamar de quadrado, ultrapassado. Ah, querido, você quer mais ter o amor de Deus ou o amor do mundo? Aonde você quer colocar a sua herança, o seu futuro? E por último, queridos, nós precisamos ter uma quarta atitude para obter o poder do Espírito. Nós precisamos obedecer. E obediência não é uma coisa muito fácil, principalmente nos nossos dias. A nossa sociedade é uma sociedade que vive em crise de obediência. Os empregados não obedecem os patrões, os alunos não obedecem os professores, os filhos não obedecem aos pais, o rebanho não obedece o pastor. Nós vivemos em crise. Mas isso acontece porque a gente não tem a saudável compreensão do que seja a obediência. E quando nós falamos aqui de obediência, não é aquela coisa cega, não é aquela coisa que você faz simplesmente porque você tem que cumprir uma obrigação, não. Você faz porque você tem o temor de Deus e você vê o temor de Deus na vida do outro. É por isso que você anda em obediência. É por isso que o Espírito Santo age na sua vida. E você não apenas é transformado, mas você leva outros à transformação. E aí quando você está em casa, você como pai, você como mãe, os seus filhos veem o seu relacionamento conjugal e o tomam como um exemplo para as suas vidas. Veem o trato seu com sua esposa, com o seu marido, e desejam isso para o seu futuro casamento. E eu quero dizer para você, que se você tem aquela compreensão, ou aquela ideia de maldição hereditária, ah pastor, é porque o meu pai, ele era um idólatra, ele era um adúltero, e eu estou com receio, pastor, de que o meu filho aconteça isso com ele também.
Minha irmã, meu irmão, você é crente, lavado e comprado no sangue do Cordeiro de Deus. Seu filho é herança do Senhor para a sua vida. Ore, apresente diante de Deus, creia no poder de Deus para romper qualquer maldição, qualquer mal, porque o nosso Deus, Ele é maior do que aquele que está no mundo. Então, possa você buscar o maior e melhor presente do Natal, o poder de Deus na sua vida. Que você possa começar o novo ano cheio do Espírito Santo, se sentindo desafiado a pregar o Evangelho, se sentindo desafiado a fazer a vontade de Deus, para buscar a ter um relacionamento saudável com seus irmãos em Cristo, a estar na presença de Deus com fidelidade, com compromisso. Queridos, isso só acontece quando o Espírito Santo age na nossa vida. Eu não sei como você está com o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você está com o seu relacionamento quebrado, se você está com alguma crise frente à sua crença do agir de Deus na sua vida, mas eu quero dizer que apesar de qualquer dúvida que possa existir no seu coração, apesar de qualquer medo que esteja sobre você, o Espírito Santo é aquele que pode trazer resposta à tua vida, paz ao teu coração, até mesmo nas mais difíceis decisões que você precisa tomar. Às vezes nós precisamos tomar decisões difíceis. Eu lembro que, quando eu tinha 29 anos, eu tomei uma decisão que me foi muito difícil. Casar. Como foi difícil. Eu lembro que 2, 3 anos depois, eu tive que tomar uma decisão também muito difícil. Minha filha estava indo para a escola, e eu fui deixá-la. E ela toda independente disse assim: pai, pode ir embora. E eu aos prantos, fiquei olhando para minha filha, ela tão independente e eu tão dependente dela. Queridos, às vezes nós temos decisões difíceis a tomar, mas quando o Espírito Santo está conosco, o Senhor nos ajuda a seguir o caminho certo, a tomar o caminho certo. Foi isso que aconteceu com José. Ele poderia ter se engraçado, ser namorado com a mulher de Potifar, e ninguém tinha ficado sabendo do seu caso. Somente Deus, ele e a mulher. Mas ele teve o temor de Deus. E ele sabia que era melhor agradar a Deus do que aquela mulher, por mais agradável que ela fosse aos seus olhos. Eu não sei aonde estão os seus olhos, mas eu espero, sinceramente, que estejam colocados no Senhor, porque é dele que vem toda a bênção para as nossas vidas.